Que bom que você está aí, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na história da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos a uma reflexão nesta noite. Agradeço pela sua vida, pela sua participação no culto desta noite, quando nós podemos, pela graça de Deus, entrar na sua casa para compartilhar as revelações de Deus em o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Glória a Deus. Capítulo 1, 9 ao 11. E eu quero que você não se esqueça destas duas coisas. Glória a Deus. Cordeiro e leão. Diga comigo, cordeiro e leão. Aleluia. Vejamos o que diz as Sagradas Escrituras. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Amém. Queridos, seguramente Jesus estava ali no Monte Olival ou das Oliveiras. Aquele monte aonde já foi palco e ainda será de grandes eventos proféticos. E naquele dia com ele estava cerca de 500 discípulos. Parecia ser um número considerável, um número grande, mas eu quero dizer que não. Porque enquanto Jesus estava entre eles, fazendo milagres e operando maravilhas, não era só 500, eram multidões. Mas a sexta-feira chegou, e eles puderam contemplar aquele Jesus pendurado em uma cruz. Sobre a sua cabeça, uma coroa de espinho, o seu corpo moído, de sorte que Isaías disse: não víamos beleza alguma nele para que o desejássemos, considerado o mais indigno entre os homens. Então as multidões desapareceram, estavam decepcionados, não era isto que eles esperavam. Glória a Deus. E agora apenas um pouco daqueles que o ouviram, que o ouviu, estavam lá. E ali, diz a palavra de Deus, que enquanto dava as instruções aos discípulos, ele foi assunto aos céus. A Bíblia descreve de forma extraordinária quando Jesus
que estava com eles, no versículo 4, 1 e 4, você pode conferir, abra sua Bíblia aí na sua casa. Jesus com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa feita pelo Pai, que dizia: de mim ouviste. E lembrou as palavras de João, o seu precursor, que perdeu a cabeça, mas não perdeu a coroa, pela verdade do Evangelho. Ele disse agora que João batizou com água, mas eles sim, não muito depois daqueles dias, seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo, porém eles deviam ficar em Jerusalém. Essas instruções de Jesus é porque Jesus tinha em mente, tinha em vista aquilo que estava por vir contra a sua igreja. Aleluia. Mas ele havia profetizado que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Mas para que isso não acontecesse, aquela igreja precisaria estar cheia do Espírito Santo. Ele estava deixando o mundo, ele estava deixando os discípulos, deixando a igreja, mas não deixando órfã, porque ele disse àqueles irmãos que ele iria, mas quando chegasse lá conversaria com o Pai, e o Pai enviaria o outro Consolador, a saber, o Espírito Santo, para ficar com eles até a consumação dos séculos. Vai juntando as peças. Agora sim, agora enquanto Jesus passava essas instruções para ele, diz a palavra de Deus, de repente, Jesus Cristo, ele começou a subir lentamente diante dos olhos daqueles quase 500 discípulos que estavam a lhes ouvir. E ele começou a subir lentamente. Foi tão extraordinário, foi tão impactante, que eles ficaram como que petrificados, olhando para Jesus. Posso imaginar, com os olhos arregalados, enquanto Jesus lentamente ia subindo, e subindo, e subindo, e à medida que ele subia, eles acompanhavam com os olhos. Não tinha como tirar os olhos daquela visão, daquele momento ímpar na vida deles. Eles nunca tinham visto coisa igual. Glória a Deus. Eles tinham visto Jesus andando por sobre as águas do mar da Galileia. Eles tinham visto Jesus parar vento, parar mar. Ele tinha visto Jesus mandar defunto sair da sepultura, já morto de 4 dias. Tinha visto defunto sair de dentro de caixão, cego ver, paralítico andar. Mas ver Jesus, nunca tinha visto. Era algo novo e diferente. E eles estavam ali estupefatos. E sabe, queridos, naquele momento, Jesus foi subindo, subindo, e de repente aparece uma nuvem luminosa. Uma nuvem luminosa. Pelo que me parece, não era uma nuvem comum. Algo sobrenatural estava ali. E eles, com os olhos fitos até Jesus se ocultar naquela nuvem, e eles permaneceram estáticos, e nem se deram conta que naquele interregno aparece ou desce 2 seres angelicais, todos vestidos de brancos, e desciam, mas eles nem se davam conta, porque os olhos deles estavam fitos na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. E de repente, como que cheguei, ele ouve a voz, e a voz dos anjos que falavam com eles,
dizendo: varões galileus, ou seja, acordam, despertam, porque vocês estão olhando assim para cima. Glória a Deus. Este mesmo Jesus que vocês estão vendo ele subir e ser ocultado nesta nuvem, desta mesma maneira que vocês viram ele subir, desta mesma maneira vocês verão ele descer. Aleluia, glória a Deus. Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, verbo haver, há de vir assim como para o céu viste subir. Da mesma maneira, ou seja, os anjos estavam dando conta aos discípulos que daquela mesma maneira que eles viram Jesus subindo, eles estariam vendo Jesus Cristo descendo. E pasmem aos senhores, que ele, desta forma como está revelada, de forma profética os anjos disseram, é desta mesma maneira que ele vai descer. E sabe do que mais? Naquele mesmo lugar, no Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Porque, meus amados e queridos irmãos, eu estou falando, ou os anjos estavam revelando, acerca do segundo advento do Senhor Jesus. Segundo advento, que compreende duas fases. A primeira, arrebatamento. Diga comigo, arrebatamento. A segunda, vinda em glória. O arrebatamento não é para os judeus que os anjos estavam falando para os judeus. Glória a Deus. O arrebatamento é para a igreja. Glória a Deus. E para os judeus é a vinda em glória, onde todos os olhos verão. A Bíblia diz que para a igreja Jesus vem como ladrão, inesperadamente, no momento em que ninguém está esperando. Mas para Israel, ou para os judeus, ele virá como relâmpago. Está escrito: assim como o relâmpago sai do oriente até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Queridos, este Jesus, que estava sendo assunto aos céus, ele esteve entre eles por 3 anos e 6 meses. Veio enviado pelo Pai para buscar e salvar a todos quantos se havia perdido. Como todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, o mundo estava em caos, e o Senhor veio trazer salvação para todos. Glória a Deus. Primeiro para os judeus, mas os judeus não receberam. Mas todos quanto receberam, a estes sim que receberam, Jesus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus entrou no mundo, entrou como um cordeiro. Aquele cordeiro que João anunciou às margens do Jordão, quando ali batizava, porque João era primo legítimo de Jesus, diferença de 6 meses de idade, e Jesus foi a ele para ser batizado. Ele foi o precursor, anunciou a chegada de Jesus, o Salvador, o Messias prometido. E agora, quando Jesus vai a João, que João vê Jesus se aproximando, ele para de batizar, volta-se para ele, aponta o dedo e proclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a lei dada por Moisés não tirava pecado, a lei apenas cobria o pecado.
o cordeiro ofertado, oferecido, imolado, ele apenas, o seu sangue era colocado sobre o propiciatório para aplacar a ira de Deus, mas a pessoa continuava sem perdão do seu pecado. Glória a Deus. Então Deus, quando olhava, porque Deus odeia, detesta o pecado, e o pecado tem salário, que é a morte, tem sentença. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, não pela lei. Aí o que acontece? João agora diz: eis o Cordeiro de Deus. E o judeu sabia muito bem do que João estava falando. E João estava dizendo: olha, esse que está chegando aí, ele sim, ele é quem vai tirar o pecado de vocês, e o pecado do mundo inteiro, não só de vocês, mas de todos quanto nele crê. E foi por isso que todos pararam. Glória a Deus. Aí Jesus se aproxima e diz: João, eu vim aqui para que você me batize. Ele disse: eu nem sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Ele, João, é necessário para que se cumpra a palavra e toda a justiça do meu Pai. E sendo assim, João disse: então eu vou te batizar. E quando João vai batizar Jesus, Jesus disse: João, deixa eu fazer uma oração. E Jesus faz uma oração, e quando ele termina de orar, que desce as águas, que sobe, 3 grandes milagres acontecem. O primeiro, os céus se abrem. Aleluia. O céu se abre diante de João Batista, diante de Jesus que estava se batizando, diante dos novos convertidos que ali estavam também para serem batizados, e outros já tinham sido batizados. Estava ali diante também dos fariseus e daquela grande multidão. Todos viram que os céus se abriam. Segundo milagre, o Espírito Santo prometido. O Espírito Santo agora descia em forma corpórea de pomba. Glória a Deus. Por que, pastor, sobre Jesus o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba e sobre os discípulos desceu em labaredas de fogo? Sabe por quê? Porque sobre Jesus ele trouxe revelação que ele era o Santo do Senhor Jeová. Era o Santo de Deus. Aleluia. Então santidade fala de simplicidade, fala de pureza, fala de santidade. Aleluia. E fogo no Pentecoste, porque fala de juízo de Deus, fala de poder de Deus e fala de glória de Deus, que era o que a igreja estava precisando. Então desce o Espírito em forma corpórea de pomba e pousa sobre Jesus. E quando pousa, de repente, uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem está toda a minha alegria e todo o meu contentamento. Mesmo Deus, escutem-me por favor, mesmo o próprio Deus, falando dos céus à terra, porque agora não era um profeta, o profeta que os judeus mataram, glória a Deus, agora não era um sacerdote, agora era o próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem está toda a minha alegria, todo o meu contentamento. Ouça ele, mesmo Deus dizendo. Eles não deram ouvidos a Jesus, e ainda hoje muita gente não dá ouvidos ao Senhor Jesus. Aleluia. E estava lá os fariseus, os sacerdotes, estava lá Satanás também. Glória a Deus. E quando ele saiu dali, ele foi para o templo, e no templo sentou na cadeira do meio, e a Bíblia diz que todos os olhos estavam fitos nele. E ele pegou o livro e abriu. No profeta Isaías 61 estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim,
porque me ungiu para evangelizar, porque me ungiu para curar, porque me ungiu para libertar, porque me ungiu para levar boas novas. E concluiu dizendo: hoje se cumpriu estas palavras. E quando fechou o livro, certamente foi batizado com o Espírito Santo e com fogo que precisava para um ministério poderoso. Este Jesus era o Cordeiro de Deus. Escute, ele veio como Cordeiro. Ele veio não para ser servido, porque ele podia ter descido do céu como Todo-Poderoso, porque era filho de Deus. Ele podia ter descido do céu com todos os seus atributos divinos. Ele podia ter descido do céu e iniciado por um palácio, mas ele começou por uma estrebaria. Glória a Deus. Ele podia ter descido do céu de muitas formas, provavelmente menos pela forma que ele entrou, de forma simples. Mas ele veio como Cordeiro, não para ser servido, mas para servir. Ele, como homem, ele cansou. Como homem, ele chorou. Quem não lembra, quando ele chegou na casa de Marta e Maria, e ela prostou-se aos seus pés, chorando, e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, a Bíblia diz, João 11:35, você pode conferir na sua casa, Jesus Cristo chorou. Quem não lembra que quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém, montado no burrinho, houve um grande barulho na cidade, um movimento espiritual muito grande, e todos foram a ruas para fazerem festas, e lançaram vestes, lançaram palmeiras, e fizeram aquele movimento pentecostal na rua, mas nem todos se alegraram. Houve aqueles que se incomodaram e não gostou daquele barulho, porque eu sei que a igreja ainda incomoda na terra. Glória a Deus. O diabo, ele quer que a igreja pare. O diabo quer que a igreja cale a sua voz profética. E naqueles dias, sabe o que aconteceu? Muitos se incomodaram, porque as trevas se incomodam com a luz, a mentira se incomoda com a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E já a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para isto ele veio, para trazer a verdade. Mas escute, meu amigo, meu irmão, sabe o que acontece? Alguém procurou a Jesus e disse: olha, Jesus, mande que estes crentes se calem. Estou usando a palavra crente, mas está escrito povo, mas era o povo de Deus, porque só quem faz barulho de glória a Deus e aleluia na terra é o povo de Deus, crente. E se for crente vivo, glória a Deus. Eita cachorro, quem dá boró pra chaclar, meu suminou, vendecaia. Mande que esse povo se cale. Jesus disse: olha, se esse povo se calar, até as pedras clamarão. Era Jesus, o Cordeiro de Deus. E ele atravessou a cidade sob barulho de glória e de muitas festas. E quando chegou no final, que desceu do burrinho, a Bíblia diz que Jesus começou a chorar. E os discípulos ficaram preocupados e foram lá saber por que ele estava chorando, se tanta gente estava fazendo festa para ele. Glória a Deus. E ele disse: esse mesmo povo que diz hosana nas alturas, é esse mesmo povo que dirão: crucificam, crucificam. Quantas pessoas hoje que se dizem religiosos, mas com as suas atitudes, com as suas ações, estão dizendo crucificam e crucificam. Glória a Deus. Então este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas foi este Cordeiro que a Bíblia descreve que ele foi levado ao matadouro. Levado como? Como um cordeiro mudo. Não abriu a sua boca,
mas ele foi para mim e te substituir, porque os teus pecados definem a tua eternidade. Os teus pecados te levam a se afastar de Deus, a ser chagado e a morrer e a ir para o inferno. É os pecados do homem que o leva a todas as desgraças da vida. Glória a Deus. Mas ele veio para tirar o pecado que as obras não podem tirar, o pecado que a religião não pode tirar, o pecado que a filosofia ou as filosofias não podem tirar, o pecado que absolutamente nada pode tirar. A única maneira do homem escapar do inferno é saindo dele os pecados, e a única coisa que limpa o pecado do homem é o sangue de Jesus. E o que João escreveu: se andarmos na luz, luz é o que? Verdade. Como na luz Deus está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Então este cordeiro que foi levado ao matadouro sem dizer uma só palavra, lá de braços abertos, enquanto todos criticavam e zombavam dele, inclusive Caifás, Anás, os sumos sacerdotes. Glória a Deus. Escute, meu amigo, escute, meu irmão, ele estava lá de braços abertos. A multidão frenética estava lá diante dele. Aí aparece alguém, enquanto todos batiam nele, cuspiam nele, aí aparece alguém, um grupo, e zomba dele, diz: tu não dissestes que era o Salvador do mundo? Desce da cruz, salve a ti mesmo. E ele calado. Ele podia sim ter descido da cruz, ele tinha poder para isto, mas ele não fez. Sabe por quê? Nome do amor. Aí ao seu lado direito, um ladrão, malfeitor. Esquerdo, outro ladrão, outro malfeitor. E ele no meio. E um daqueles malfeitores começou a zombar e criticar de Jesus, e o outro repreendeu e disse: tu nem mesmo neste estado você teme a Deus? Tem muita gente que mesmo em estado calamitoso, difícil, não teme a Deus. Mas aquele outro que o repreendeu, ele olhou para Jesus e olhou para ele e não se achou digno, e olhou para Jesus outra vez e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus olhou para eles: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era o cordeiro substituto. Era o cordeiro que estava entregando a sua vida em resgate de muitos. Era o cordeiro de Deus. Agora este cordeiro que foi morto, crucificado, glória a Deus, foi tido como maldito, foi esse cordeiro que ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas escute, antes dele subir, ele desceu. Deixa eu dizer outra vez, antes dele subir, ele desceu. E a Bíblia descreve assim: ele foi às partes mais baixas da terra. Fazer o quê? Porque nas partes mais baixas da terra havia 3 lugares. Glória a Deus. Havia um lugar daqueles que morreram ofertando o cordeiro para ter os seus pecados cobertos. Não esqueça disso. O outro lado, aqueles que morreram sem Deus, sem Pai, sem salvação, sem ter pecado coberto. Aqueles já estão destinados ao fogo eterno. Não tem mais jeito nem perdão para eles. E no meio,
as cadeias do grande abismo, onde estão os piores demônios presos, que serão soltos agora na grande tribulação que está por vir. 7 anos de grande tribulação. Eles serão soltos no segundo período, os 3 últimos anos e meio. Louvado seja Deus. Aleluia. Então todos estavam embaixo. Então antes de Jesus subir, Jesus desceu. Desceu, pastor, para fazer o quê? Para anunciar as boas novas do reino. Glória a Deus. Que boas novas? Porque está escrito que ninguém, eu disse, ninguém vai a Deus, a não ser por Jesus Cristo. A não ser. Ninguém vai a Deus por obras, ninguém vai a Deus por penitências, ninguém vai a Deus por intercessão de A ou de B. Não, só vai a Deus por meio de Jesus. Jesus é a única ponte entre o pecador e o Salvador. Braços abertos, com uma mão ele segurava na mão do Pai, e com a outra mão ele estendia para segurar na tua mão, pecador, para que você tivesse direito a entrar no céu pelas portas. E você vai ver como isso agora. Escute, aleluia. Sabe o que acontece? O que acontece é que, quando ele desce, ele foi falar com Adão, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos que morreram na fé pelo sacrifício, e ele se apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi transladar os que estavam no seio de Abraão para levar para o terceiro céu. Em segundo lugar, ele foi aonde está os demônios do inferno e foi tomar as chaves de Satanás. Ele foi tomar, por quê? Porque Satanás estava com a chave da vida e da morte. Como assim, pastor? Porque esta autoridade e este poder Deus concedeu a Adão, e o diabo enganou Adão e perdeu a chave. E agora Jesus vai lá e toma as chaves, e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, apareceu em Pátimos a João e disse: João, olha para mim. João, quando olhou, não suportou a grandeza da glória, caiu como morto. Jesus se aproximou, disse: João, eu sou aquele que morri, mas olha para mim, João, eu estou vivo e vivo para sempre, e tenho as chaves, olha aqui, as chaves da morte e do inferno. Você entendeu? Este é o Cordeiro que venceu. Glória a Deus. Mas agora, meus amados e queridos irmãos, ele não é mais o Cordeiro, ele agora é o leão. Deixa eu dizer outra vez, ele agora não é mais o Cordeiro, ele agora é o leão. Ele estava agora conversando com os discípulos, e ele agora estava sendo assunto aos céus. Foi o dia da sua ascensão aos céus. Agora os anjos vieram para dar aquela mensagem aos judeus, e disse: olha, preste bem atenção, este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir. É isso que nós estamos fazendo enquanto igreja, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Pastor, quando ele virá? Os discípulos naquela época já queriam saber, mas ele diz: nem eu, nem os anjos, unicamente meu Pai que está no céu. Hoje ele sabe, hoje ele é Deus. Aleluia. Mas, meus amados e queridos irmãos, antes de a trombeta tocar, para despertar, para acordar, para levar nós que estamos aqui na terra, glória a Deus para sempre. Eu quero que você entenda Apocalipse capítulo 5 e versículo 5. Glória a Deus. 5:5 de Apocalipse, que está escrito:
ato, uma palavra profética, quando lá no céu, aleluia, abra na sua casa, abra a sua Bíblia, 5:5. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Pastor, eu não entendi. Vai entender. Sabe o que estava acontecendo no céu? João estava lá. Havia morrido? Ainda não. Ele foi arrebatado no dia do Senhor, um domingo pela manhã. Glória a Deus. E quando ele chegou no céu, ele viu à destra daquele que estava sentado sobre o trono. Ele viu um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ele estava no céu e estava vendo isso. Ele viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E a Bíblia diz: e ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para eles. E a Bíblia diz que João, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler o que nele estava escrito, nem olhar para ele. E de repente um dos anciões bradou: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus, o leão da tribo de Judá, estava lá. Glória a Deus. João vendo, e capaz, o único digno de abrir o livro com os seus 7 selos. Escutem, meus amados e queridos irmãos, a que momento estamos na terra hoje, dia 19 de maio de 2020, desta história profética. Nós estamos exatamente em Apocalipse, no capítulo 3, entre as igrejas de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Estamos vivendo este período entre Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, amor fraternal. Essa igreja, Jesus estava no meio dela. Diz a palavra de Deus que Jesus estava no meio falando, e ele disse: eu sei as tuas obras, e coloquei diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Estamos vivendo, amados irmãos, um momento ímpar da história da igreja. Certamente a vinda do Senhor está muito mais perto, mais próxima de que muitos cristãos estão imaginando. Aleluia! Quando você vê o que está acontecendo hoje no mundo, através desta epidemia, que o mundo todo está sendo abalado, eu vejo em tudo isto um ensaio do anticristo para estabelecer o seu governo, e ainda não fez, porque esta igreja está na terra, mas logo ela há de sair. Pastor, que igreja é essa que vai ser arrebatada?
Assembleia de Deus, não. Batista, não. Metodista, não. Presbiteriana, não. Escute, Laodiceia, Filadélfia, o Senhor estava dentro dela. E Laodiceia, o Senhor estava do lado de fora. Mas do lado de fora, dando uma oportunidade. Eis que estou à porta e bato. Por que Jesus estava dentro de Filadélfia? Preteritismo? Não. Por que ele não estava dentro de Laodiceia? Quando o pecado está do lado de dentro, Jesus está do lado de fora. Agora, quando ele bateu, era o toque da oportunidade. Você deixa eu entrar na sua vida? Você deixa eu entrar nos seus sentimentos? Você permite que eu seja Senhor da sua vida? Porque tem muitos cristãos que querem Jesus como seu curandeiro, aquele que traz solução para os seus problemas, seu advogado. Quer Jesus? Não. Quer aquilo que Jesus pode oferecer, o amor interesseiro. Mas a Bíblia diz que ele estava do lado de fora batendo para entrar, e diz: se alguém ouvir a minha voz, essa voz é o Espírito Santo, eu entro e abri, ainda tem mais, abri, permiti, livre-arbítrio, você deixa eu entrar? Eu deixo, então eu entro. Agora, Jesus quando entra, o pecado sai. Escute, não basta você ser um cristão professo, não, Senhor, não, é muito mais do que isso. Você precisa ter o nome arrolado no livro da vida, aquele livrinho que ninguém foi digno de abrir. Seu nome precisa estar lá. Jesus precisa estar no centro da tua vontade, no centro da tua vida. Escute, meus amados e queridos irmãos, Filadélfia é a igreja que vai subir. Filadélfia é a igreja que vai subir. Laodiceia é a igreja que vai ficar. Filadélfia é a igreja que vai ouvir o toque da trombeta, e Laodiceia é o que não vai ouvir. A Bíblia traz, amados irmãos, a parábola das 10 virgens. Eram 10, mas 5 foi e 5 ficou. E porque 5 foi e 5 ficou, 5 foram e 5 ficaram. Sabe por quê? Porque 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. E a diferença está aonde? No azeite. Observe que todas tinham lâmpada. Lâmpada, sabe do que fala? A Bíblia fala que lâmpada fala de testemunho. Todas diziam: eu também sou crente. Hoje é comum você encontrar qualquer pessoa na rua e a pessoa dizer: eu também sou crente. Você olha assim e diz: é mesmo? Diz: você até fica: é crente você? É crente. Crente do seu jeito. Não serve, não vai. Glória a Deus. Tem lâmpada, mas a lâmpada tem lâmpada, mas não tem luz. Por quê? A luz está apagada. Porque a luz fala do quê? Do Espírito Santo. Aquelas virgens, quando deu meia-noite, que ouviu-se um grito: aí vem o noivo, que elas se acordaram, se levantaram. 5 delas se deram conta de que não tinham azeite. Por que elas descobriram que não tinham azeite? Porque elas descobriram que estavam na escuridão. Glória a Deus. A Bíblia diz que 2 estarão no campo. Um será tomado ou levado e outro deixado. 2 estarão numa mesma cama. Um será levado e outro será deixado. Não basta ser crente, tem que ser salvo. Não basta professar que está salvo, tem que brilhar no meio das trevas. E este é o momento que Deus está balançando a figueira. E é nesse momento que Deus permitiu. Porque escute, senhores,
esta epidemia sobre a face da terra, ela não viria e não atingiria a igreja se Deus não permitisse. E por que ela veio? Porque Deus permitiu. E por que ela atingiu a igreja? Porque Deus permitiu. E porque Deus permitiu para acordar os que estão dormindo. Levanta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Glória a Deus. É numa hora como esta que você vai se conhecer. Deus não precisa me provar. Deus não precisa lhe provar para lhe conhecer, não. Deus lhe prova para você se conhecer e você saber que você não é aquilo que você diz que é. Você diz que é, mas na hora que você é provado, você pula fora. Glória a Deus, pula fora. Por que você pulou fora? Por que você desistiu? Por que você está desanimado? Por que você não quer mais? Será que Jesus Cristo morreu? Será que Ele não é Senhor? Será que Ele não está vivo? Claro que Ele é Senhor, mas não de todos. Claro que Ele está vivo, não para todos. Glória a Deus. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Olha para mim, você que está sentado aí no conforto do seu lar. Olha para mim, dentro dos meus olhos. Escute, Jesus disse: olha para mim, dentro dos meus olhos. Aleluia. Olhou? Olha. Isso, olha para mim. Aleluia. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Agora olha para mim. Você acredita nisso? Deixa eu chegar mais perto de você. Você acredita nisso? Ah, pastor, acredito. Deixa eu te dizer uma coisa. Se verdadeiramente você acreditasse, as suas atitudes não seriam as que têm sido agora. Porque quem crê é diferente. A Bíblia diz que Abraão creu. Glória a Deus. Ele não desistiu das promessas de Deus por incredulidade, mas ele acreditou, ele confiou e continuou dando glória a Deus. Escute, o cordeiro foi imolado, mas o cordeiro ressuscitou. Foi assunto aos céus, está diante do Pai, e hoje o cordeiro é leão. Então você tem ao seu favor o leão da tribo de Judá. É ele sim que te dá vitória, que te dá força. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra sim principados, potestades na região celestial. Sabe quem vai dar vitória à igreja, como sempre fez nesta crise do coronavírus? É Jesus Cristo. Isto só vai até o dia que Jesus Cristo quiser. Deixa eu dizer de novo, isto só vai até o dia que Jesus Cristo quiser. E quando o Senhor Jesus disser basta, acabou, está resolvido o problema. Então o anjo disse a eles dessa maneira, dessa mesma maneira que vocês viram ele descer, vocês verão ele subir. Para quem? Para Israel. Por quê? Porque Jesus para a igreja, ele virá montado em um cavalo branco. E a Bíblia diz que a altura das nuvens desse espaço sideral, quando a trombeta tocar, os que morreram primeiro, aleluia, hoje faleceu, dormiu no Senhor, foi para o céu, o pai da Cleide, esposa do Bill, glória a Deus, está no céu. Então ele virá com Jesus, ressuscitará primeiro, aleluia. E a Bíblia diz: e nós os que ficarmos vivos não precederemos os que dormem, mas sim seremos arrebatados. A
a encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Dê glória a Deus por isso, você que está em casa. Então escute, meus amados e queridos irmãos, para a igreja ele virá como ladrão inesperadamente, ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele vem, e vem para buscar quem? A sua igreja. Pastor, cadê a igreja do Senhor? Eu sou a igreja. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Está vendo tudo isso aqui? Foca ali nas cadeiras, foca lá, tudo vazia, não tem ninguém sentado. Aleluia. O que é isso? Isso não é igreja, isto é santuário, isso é templo, isso é casa de oração. E cadê a igreja? Olha para mim, eu sou a igreja do Deus vivo e todo poderoso. Sou eu que Jesus vem me buscar, é essa igreja. Então, como diferir a igreja do Senhor, a santa, a noiva? Como diferir? Com 3 características. A primeira característica da igreja que vai ser arrebatada é que ela é diferente, ela anda diferente, ela fala diferente, ela veste diferente, ela vive diferente. Essa é a primeira característica da igreja que vai ser arrebatada. A segunda característica, a igreja é santa, santa, santa e santa. Santa para ter comunhão com o céu, santa para ver a Deus e santa para ser arrebatada. A terceira característica da igreja é que a igreja é poderosa. A igreja não tem medo de macumba, não tem medo de cara feia, não tem medo de demônio, porque os crentes são revestidos do poder de Deus. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. Não é um templo, não é um ministério, não é um grupo religioso. Não, Senhor. A igreja, ela é conhecida no céu, porque tem o seu nome arrolado lá. Tem lá o noivo esperando. Ela é conhecida na terra por essas 3 características. E ela é conhecida no inferno, porque o diabo tem que recuar. Arrebatamento da igreja. Ninguém vai só ouvir, mas não vai ver. Mas de repente a gente desaparece. Eu estou aqui pregando, imagina você olhando para mim, ouvindo o que eu estou falando. De repente a trombeta tocasse agora. Você olhava, o que foi? Saiu do ar? Saiu não, eu quem saí da terra. Já estou no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é isso? Arrebatamento. Jesus raptou, levou inesperadamente, como abrir e piscar de olho. E esse corpo, o que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade, e o meu corpo será transformado e receberá um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:52 está escrito essas coisas, meus amados e queridos irmãos. E quando a igreja sair da terra, os templos vai se fecharem, não, os templos vai ficarem abertos, porque tem muita gente que se chama cristão, mas não serve a Deus, mas não ama a Deus, não faz a vontade de Deus. Então vai estar a igreja cheia de crentes, de pastores e de presbíteros e diáconos. Vai ter muita gente que vai ficar, e vai mesmo, do jeito que vive, do jeito que anda e do jeito que fala, aleluia, vai ficar. Louvado seja Deus. E o que vai acontecer? Vai começar o império do anticristo. E como vai começar o império do anticristo? Será os 7 anos de tribulação. 7 anos sim de tribulação vai começar depois da saída da igreja da face da terra. Porém os 7 anos de tribulação, ele vai começar com 3 anos e meio de falsa paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E esta falsa paz vai ser implantada pelo anticristo, que vai trazer a solução do coronavírus, vai trazer a solução de todos os problemas existenciais no mundo inteiro, vai trazer paz entre as nações, vai trazer a moeda única, vai trazer um governador mundial, aleluia, vai trazer também um sacerdote mundial. Então vai ser tudo unificado naqueles dias, meus amados irmãos. Será a implantação do chip na mão direita ou na testa. Louvado seja o nome do Senhor. Naqueles dias nós não vamos precisar, e vai ter uma moeda única. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E certamente vai estar lá a fotozinha do anticristo, vai estar lá nessa moeda única. Escute, senhoras e senhores, o dia está chegando, a hora está se aproximando, o diabo está preparando o cenário para
para que entre em ação. Vai chegar um momento que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Você já percebe hoje como é fácil a multidão ser manipulada e policiada e supervisionada. Hoje eu precisei resolver um problema no banco, passei a manhã quase inteira. Você tem que ficar do lado de fora no céu quente, esperar uma ficha, esperar uma ordem para entrar. Enfim, está virando tudo uma bagunça. O que é isto? O anticristo quer reinar e que ele quer operar. Ele está fazendo o ensaio dele, mas só vai poder entrar em ação quando a igreja do Senhor Jesus Cristo sairá da terra. Mas ele vai trazer a solução como a falsa faz. Mas a profecia diz: quando disser de paz, virá sobre ti repentina destruição. Depois de 3 anos e meio, a igreja já vai estar no céu. E quando, senhoras e senhores, a igreja estiver no céu, aleluia, 3 anos e meio vai para o tribunal de Cristo para ser galardoada, e cada crente vai receber o seu prêmio por aquilo que fez de bem aqui na terra para a igreja do Senhor Jesus. Depois de 3 anos e meio no tribunal de Cristo, a igreja sairá do tribunal de Cristo e entrará nos céus dos céus, no trono do Cordeiro, aonde acontecerá a festa de casamento, a festa do Cordeiro, aonde acontecerá a grande ceia, senhoras e senhores. E vai ser exatamente aqui na terra que o pacto vai ser rompido com Israel. Sabe por quê? Porque naqueles dias o anticristo vai se revelar, aleluia, e com Israel que vai se levantar contra, e aí sim virão os ais e as pragas nunca visto. Esse coronavírus é pinto para aquilo que vai acontecer naqueles dias, que o tempo não permite que eu fale hoje sobre isso, mas logo eu vou trazer sobre todos os ais de Apocalipse, sobre os selos e sobre os cavaleiros do Apocalipse. Segure lá 7 anos. Depois de 7 anos, quando terminar a grande tribulação, Israel vai estar entrincheirado por todas as nações do mundo, porque não se dobrou diante do anticristo. E sabe por que Israel não vai se dobrar diante do anticristo futuramente? No começo sim, depois vai quebrar o pacto, porque o anticristo fará uma imagem dele próprio, como se ele próprio fosse Deus, como fez Nabucodonosor da Babilônia. Mas os judeus já sabem o que sofreram por conta da idolatria. Eles dirão não, e daí será estabelecido a terceira guerra mundial, podemos dizer assim, e todas as nações cercarão Israel, e vai ser naquele momento e período da história do mundo que vai acontecer algo inesperado. Israel vai lembrar de tudo quanto aconteceu, meus amados e queridos irmãos, e eles perceberão que estão perdidos. Eles deixarão as armas cair por terra, levantarão as mãos para os céus e clamarão o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Israel clamar pelo nome do Senhor, o céu vai se rasgar do norte ao sul, e aparecerá Jesus Cristo montado num cavalo branco, aleluia, e com ele os miríades e miríades de anjos, e eu também estarei no meio, e você também, igreja, porque ele virá agora com a igreja, porque a igreja está na glória, já casou, já é a esposa do Cordeiro, e descerá. E sabe aonde Jesus Cristo vai descer? Ele vai descer naquele monte que um dia ele chorou e o seu suor transformou em grande gota de sangue. Ele pisará no monte das oliveiras, que se fenderá e acontecerá o Armagedon. Então recebe ele hoje como o Cordeiro, porque amanhã ele virá como leão. Hoje ele entra na tua vida como advogado para advogar os teus pecados, mas amanhã ele entra como juiz para decretar a tua eternidade. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e lhe dê graça, e amanhã esteja ligado conosco, porque amanhã, pela manhã, tem mais, de 8h30 até 11h30, aqui, Assembleia de Deus, Campo do Rio Largo, a igreja vitoriosa. Estamos indo para o céu. Quem quer ir para o céu comigo, levante a mão e dê glória.